Temos de apostar mais no 5-4. Opa, o futsal para mim só faz sentido se fosse 5-4. Ora, meus amigos, terça-feira à altura falámos aqui um bocadinho de futsal e temos muita coisa para falar porque eu tive uma semana trágica no Apostás e isso significa que a jornada foi absolutamente louca, porque normalmente eu acerto sempre e se eu não acerto é porque houve aí... Por acaso foi uma grande jornada. Houve aí situações que certamente não coadunam com a verdade desportiva. Com a verdade desportiva. Depois as contas fazem isso no fim. O Bruno é sempre igual, o Bruno é sempre Eu acertei igual. um resultado, foi a minha sorte, não tinha feito as coisas Eu consegui falhar tudo. As contas fazem-se no fim. Eu acertei um resultado. Eu espero que não, para mim as contas deviam ter feito na última jornada. O meu objetivo é a manutenção. Não, a posição... Exatamente. Tu és o playoff. O Lusitano e o Dínamo do Apostás. Bem, mas senhores... Como é que isto vai funcionar nos playoffs? O Apostás? Não sei se funciona. Já não deve contar. Não, deve contar, claro. Achas que sim? Por acaso nunca fiz essa pergunta. Teoricamente sim, Atenção, porque aí pode mexer muita coisa. Vai mexer de caraças. Olha, meus senhores, temos uma jornada... Já agora é resultados exatos. Não, mas ali vai ser mais fácil entrar porque os adversários a 2 ou 3 jogos são sempre os mesmos. Acho que vai ser tudo é mais fácil, não? Não, vai querer... Ou seja... Não, mas imagina... Mas é mais difícil haver grandes erros. Benfica com Elétrico. Vai estar sempre vitória ao Benfica. Claro. Em 2 jogos. Okay, ou seja, tá bem, vai ser por resultados exatos. Ok, sentido que eu estou a dizer. Bem, meus senhores, vamos lá então. Temos uma jornada aí bem maluquinha, bem maluquinha. Querem... há uma coisa que feminino, não queres guardar depois para o fim? Para o fim, muito bem. Olha, então vamos lá à jornada, mas vamos lá à jornada. Temos 2-5-4, nós tínhamos visto... tínhamos visto que os 4 primeiros iam jogar entre eles. Poderia haver aí algumas até situações mais até na luta pelo... terceiro e pelo primeiro, não propriamente mudanças de Braga e Leões entrarem na luta pelos 2 primeiros, mas era o que era. O que é certo é que tivemos 2 jogos muito bons. Podemos começar aqui com o Benfica. Livrou-se de boa. O Benfica estava quase morto nos últimos minutos e de repente dá a volta, tal como o Sporting, já vamos depois falar disso. Mas grande réplica do Leões, que volta a gigantar-se nestes jogos. O Leões tem, nos últimos anos tem tido este condão, este ano não tem sido exceção. E o que é certo é que o Benfica deu aqui uma boa prova de que também sabe reagir a dificuldades. Sim. O Leões faz uma primeira parte de nível de excelência. Das melhores primeiras partes. A jogar no campo inteiro e a pressionar. Ou seja, apareceram 2 equipas grandes a jogar e o Leões com uma gestão muito inteligente, tira 4 metros 4, eu dava por mim de vez em quando e estava lá o Bruno Maior, Peixinho, Rubén Teixeira e Pedro Santos. 4 miúdos, eles não levam a mal de falar assim, 4 miúdos, e a imporem uma intensidade, pressão alta, roubar bolas, e o Leões Porto Sal, muito inteligente, também fez um bocadinho o Benfica provar um bocadinho do seu próprio veneno, que foi o guarda-redes subido. O André Sousa jogou muitas vezes subido. Que é algo que o Leões faz normalmente. Sim, mas neste jogo, normalmente faz com equipas que não pressionam. E o Benfica pressiona também o campo todo e qualquer falta de linha de passe para um jogador de campo, automaticamente o jogador de Leões metia a bola no André Sousa, fugia e criava ali uma superioridade. Sim. E uma grande exibição do Leões, que eu diria, o Benfica, mereceu por ter acreditado e até ao fim e virou no 5-4, mas eu acho que pelo outro lado o Leões Porto Sal não merecia perder. Segunda parte, o Benfica muito mais por cima do jogo, porque também acabaram as pilhas ao Leões Porto Salvo, baixou muito linhas e automaticamente criou esses desequilíbrios. Depois o Benfica de jogar sempre no meio campo ofensivo, coisa que não tinha acontecido na primeira parte, ou seja, não foi tão ameaçado na segunda. E a troca, ou seja, a partir do 4-1, o Cassiano trocou de guarda-redes para poder jogar de guarda-redes subido, porque o Giel é melhor. E mentira, não foi partido 4-1, foi partido 3-1, porque no primeiro lance, o segundo lance do Giel é o gol do Rubén Teixeira. Mas a partir daí o Benfica cresceu naquele sistema de 5-4 e foi feliz, procurou, foi feliz, acreditou. Parabéns ao Benfica pela capacidade de reação e de mostrar que está aí para as curvas, mas
mas acho que foi um bocadinho injusto para o Leões por tudo que mostrou. Acho que não merecia sair dali com a derrota. Bruno, eu falei do Benfica ter mostrado realmente uma fibra muito interessante num jogo que foi muito difícil para eles, porém, se pegarmos naquilo que foi a primeira parte e os primeiros 2, 3, 4, 5 minutos da segunda, alguns motivos de preocupação que o Benfica tem alguma dificuldade em lidar com uma equipa que vai jogar como, por exemplo, joga um Braga ou por exemplo, como joga um Sporting. Sim, já não é com menos argumentos que essas duas equipas, mas algumas já dificuldades. Não é a primeira vez que o Benfica dá este tipo de aflições aos adeptos. Já contra equipas de meio da tabela, o Leões já é meio para alto, cima, alto, não é? mas o Benfica já teve dificuldades, teve com o Lombos, com o Elétrico, perdeu no Alentejo. Empatou no Elétrico. Empatou? Empatou. Não foi perder? Falhou um penalti, ficou Empatou, um exatamente. Sim, o dois, Benfica já não sei. tem derrotas este ano. Mas sim, é preocupante. O Benfica tem-se mostrado melhor este ano com o Cassiano, eu já o disse aqui. Empatou com o Elétrico, exatamente. Uhum. É isso. O Benfica está melhor com o Cassiano, mas continua a ter aqui algumas discrepâncias a nível de exibições que deixam preocupações para aquilo que pode ser o play-off, onde não há margem para erro. E vão já ter um teste, né? Taça Portugal, Exatamente. já um jogo É isso play-off mesmo. com o Braga. Exato, uma final antecipada logo nos quartos de final. Para o play-off, o Leões terá tido algum ensinamento, acredito, porque o Leões até pode cruzar com o Benfica, se o Benfica conseguir, se o Leões conseguir ainda ir a terceiro. Já não descarto. É difícil isso. Não descarto. Se bem que o Braga tem uma reta final de campeonato, tem que jogar com o Benfica. Exatamente, é isso. Por isso é que eu não descarto o Leões em terceiro. Eles jogam um contra o outro. É? O Leões joga com o Braga até o final do campeonato. Acho que não sei. Boa questão. Não. Como é que ficou já agora? Como é que ficaram os jogos? 3-0 para o Braga Na primeira volta, 4-2. e 4-2, portanto o Braga tem vantagem. Vantagem no confronto direto. Sim, mas o Leões terá retirado alguma coisa deste jogo para o futuro. E eu acho que o futuro do Leões passa cada vez mais por isto, que é gigantar-se contra os grandes, mostrar que pode ser um quarto grande, não sendo um clube de camisola, como nós já aqui falámos muitas vezes. Isso é muito importante neste tipo de modalidades, mas é mais uma grande exibição que mostra que o Leões é um dos clubes mais estáveis do nosso futsal. Excelente trabalho do Cláudio. Sem dúvida. Aliás, excelente trabalho do Leões como clube. Como clube. Sim, como clube e como projeto E a aposta no social Cláudio, também. e a aposta no Cláudio bateu muito bem. Sim. Ainda agora tiveram mais um internacional, não foi o Pedro Santos. Pedro Santos. E o maior, Sim, os sim, dois. sim. Exato, exatamente, são dois. Muito bem. Está de E continua a ter um parabéns. grande ré, incrível. Certo. Sim, tem o Mamadou ainda. Touré Com também, um bom 40 jogador grande, do banco. Mamadou a aparecer, o Ruben, O voltou Anderson. de- O Anderson agora está um que é bocadinho provavelmente mais... a revelação, diria se calhar a revelação da época em termos de não grandes, não é? Sim. Muito bem, mas sim, E- um trabalho muito bom. E perderam o Ruben Góis. E um nome que eu não estava à espera de se apresentar a este nível, já falámos aqui, o André Sousa. Claro. André Sousa, grande Está a nível. E nível depois absurdo. Hiroshi, Depois de ter que sido não- operado. Mas Hiroshi é aquele Lesão- jogador que toda a gente quer ter. É Jogador isso. muito certinho, Sim, taticamente acima da média. Muito bem. Olha, saltando para o outro jogo entre equipas lá de cima. Jogo louco também. Muito parecido aos jogos. Exatamente. O Braga jogou como tem que jogar, igual para igual, e só não ganha este jogo por manifesto azar, porque sofre 3 golos nos últimos 2 minutos, o que é... Não é azar. Sinceramente, não é azar. Não é só azar, há Não é muita só azar, mas por crença, exemplo, há competência, há ali um livro de Sim, eu percebo o que tu ou queres seja, dizer. é azar associado a uma coisa, aquele passe, depois nós vamos ter a oportunidade de falar, mas aquele lance que dá o 5-4, aquele é um lance que acontece 1 em 1 milhão. Porque Não, já aconteceu várias vezes. Só aquele acontece é com o passe, Ziki, sim. Só acontece é com o não, Ziki. não é questão do Ziki, é questão do passe. É igual. Quantos cantos já marcou o Sporting? Não é assim? canto, é um lançamento Sim, lateral. mas Tu viste na bola passou? Certo, passa ali no... Mas é como aos cantos. Quantos cantos já a bola ao fundo verdade, dás um mas, bico e a bola vai direta, passa no Vai meio de toda a direta. gente. Mas, Se me Tiago, disseres, não é algo... não é algo comum. Não é algo aquilo é... estudado, ou seja, os jogadores, não há um canto que seja assim, eles têm 10 cantos, não há um canto que seja assim. Agora, isso é sempre uma... eu não quero dizer alternativa, está-me a faltar a... É uma arma que o opção. Sporting tem. Não, é é uma uma opção, arma. está-me a faltar a palavra que eu quero... É uma arma que o Sporting tem, Mas pode forte. ser alternativa. É uma arma que o Sporting e Sporting todos. tem.
Certo, eu acho mas- que só o Ziki é que chega àquela bola. também, Isso é que possível, diferente. é possível, sim, sim, Isso é que é diferente. É Sem possível, dúvida. mas aquilo o Braga tinha o jogo na mão e acontece uma série de situações que algumas por uma qualidade extrema do Sporting, esse lance é uma delas, o lance do 5-4 é um lance que é de qualidade extrema, tanto da preparação Inteligência. como dos jogadores que fazem o lance. Pá, há um livro de 8 metros, que 10 é, metros. desculpa, 10 metros, que é inacreditavelmente bem batido pelo Merlin, não é? Inacreditavelmente mal assinalado. O árbitro até Estás a ver? até É pede isso. desculpa. Há ali uma série É golo. de... É golo, é golo. É golo o lance. Sim, sim, sim. É golo. E o árbitro tinha apitado um milésimo Milésimo antes, antes, e sim. é o que é. E É golo do Sporting e o árbitro o árbitro anula para ali. podia não ser golo. O Já Sporting tinha já, sido tinha, o Dana. Sporting já tinha falhado um livre direto, se não estou em erro, não? Não confesso que não me lembro agora. Talvez, Acho que sim, talvez, acho que sim. talvez sim. Deixa eu ver aqui. Tenho no live. ideia, mas acho que tenho sim. ideia que Na tinha primeira falhado um. Não, eu diria que foi Não, na foi o segunda Sokolov. também. Foi o Sokolov que Exatamente. atirou ao lado, é verdade. Exatamente, é isso. Sim, só que logo atirou ao lado. É isso, exatamente. E, Mais para baixo. Ui. e imaginemos que o Sporting não faz golo. Mais. Ia dar um 31. Claro. Agora, o árbitro pediu desculpa logo no momento, mas o árbitro Sokolov também está apita aqui. antes. O árbitro não sabe se vai dar golo ou não, não é? Porque quando há falta, a bola entra no fundo direto e o Wesley muito bem a decidido primeiro. logo. Só que o árbitro apita quando Já a bola tá. está a chegar ao Houve, Wesley. É ali são coisas que fração acontecem. de São coisas que segundos, não há acontecem, hipótese. sim. Bem, pegando agora aqui pelo lado do Braga, nós não estamos a ter um Braga tão regular e tão perto de Sporting como tivemos no ano passado, e até de Benfica. Sim. Porém, quando eu vejo estes jogos, e eles vão ter agora já mais um Contra o Benfica. contra o Benfica, e no final do campeonato ainda vão jogar contra o Benfica outra vez, portanto, tem Não, ainda... Vandrosso. Sim, certo. faz lá, faz lá. Sim, desculpa. Portanto, ainda tem aqui 3 jogos contra os 2 favoritos. Estes jogos dão-me confiança que numa série de play-off eu não considero o Braga favorito contra nenhum dos dois, Mas pode nem ser mais mal. equilibrado. Mas pode ser mais equilibrado do que a classificação Sim. nos Sim, o diz. Braga tem jogado bem contra os grandes, mas o problema é que não tem feito o mesmo contra os não grandes. É isso, o Braga tem 6 jogos sem Tem ganhar. sido É regular. isso. 5 Exatamente. derrotas não é normal para uma equipa como o Braga. Exatamente. Não é normal para uma equipa como o Braga do ano Do ano passado. passado, é isso? Sim, do ano É isso. passado. Sim. Só que o ano passado também tínhamos Robinho e Alan Guilherme. Claro, não. é Nós já diferença, muita dissecámos aqui o que é que falta. Atenção, não podemos falar, e eu gosto muito do Dudu, e o Dudu já esteve numa grande forma, mas o Braga o ano passado na primeira metade também teve David, que foi provavelmente Exatamente. o melhor guarda-redes do campeonato. Nós já falámos, até nós se ter já lesionado. dissecámos aqui as ausências do Braga, mas são ausências que estão-se a ver nas fases regulares, Certo. que está-se a ver na fase regular. O Braga não se conseguiu adaptar a estas mudanças tão grandes na equipa. Não é fácil também, não são É isso, jogadores de claro, outro claro que não é calibre. fácil. Ainda vemos o Robinho no Brasil com 40 anos. Mas a atenção- questão do Robinho foi tu não consegues substituir o Robinho. É, claro. isso é impossível. Não consegues. Impossível. Foi uma oportunidade de negócio que apareceu ali ao Sim. Braga. O Robinho tinha terminado contrato com o Benfica. Eu acho Aos que 40 anos o Benfica dificilmente quis outra coisa. Conseguirás substituir Marlin no Sporting. Exatamente. Olhando até esse ponto. Mas o Sporting tem argumentos Tem de outras investimento coisas, é que, isso, e tem certo, uma, também, uma- é já, e isso. tem um projeto já muito grande, Claro. Pode ir buscar um atenuar. jogador parecido e tudo, é isso. Mas o que eu quero dizer é em termos de o qualidade. Braga faz um gol ao Sporting que fez-me lembrar muito o Braga de Robinho, que é o lance, não Sim, sei qual foi o gol, típico de lance toda a de- largura. Exatamente. E depois ao segundo poste, eu acho que... Quem é que marca o segundo poste? Acho que foi o Tiago Sousa, exatamente. Acho que foi o gol do Tiago Sousa. Ou que ele finaliza a bola. Ok. Esse é um lance à Braga de Robinho, que é jogar a largura toda, meter bola no fundo e depois ao segundo poste. Agora, não tem acontecido muitas vezes, infelizmente, para o Braga, e felizmente para o nosso campeonato, porque é sempre melhor ter 3 do que... melhor ter 3 do que ter 2 candidatos, candidatos não favoritos, como o Igor disse bem, que o Braga é candidato na mesma... A fazer porque é coisas, playoff. a fazer Exatamente, claro que sim. Claro que sim. Muito Só bem, um né? gol, só golou. Ui, grande gol de Sokolov, eu não tinha visto este gol. Exato. Pois porque eu só vi a segunda parte, porque eu esqueci-me É um que o jogo ia dar e quando grande meti no 11 estava a É testar a segunda grande parte. passe do Merlin. Sem dúvida. Como ele acha Atenção, como ele falámos de como Merlin, ele 400 acha. jogos pelo Certo. Sporting. 400 jogos. 400 jogos, foi homenageado. Foi este gol. Aqui, É exato. este gol. Braga bem aberto. É o isso. Braga fazia muito isto no ano passado. É isso, exatamente. Consigo puxar para trás. O nosso player Ahm, consigo. Muito bem jogado. O Merlin foi homenageado antes do jogo. Por ter Espera aí, mas chegado como é que aos 400 jogos. aconteceu aqui este... Subiu o guarda-redes e houve Mas uma pressão. falta um jogador do Braga. Não falta, não. Então?
Onde é que está o quarto jogador do Braga? Será que o Braga já estava... O Braga estava a jogar com um a menos aqui. Então o Braga... Não, Foi quando o então Igor não, Mota foi Estás a expulso. ver? Falta aqui um isso, jogador. é. está bem. Foi quando o Igor Mota foi expulso Sim. aos 27 aqui. É verdade. Estava, olha, nem tinha reparado Eu nisso. não. estava a ver aqui o Isto é lance na primeira do... parte. Isto é na primeira parte. Nem tinha reparado nisso. É aos 28. É isso, e ele foi Aos expulso aos 28 não, aos 27. 18. Aos 18. Ele... Ai não, mas o Mota foi o Igor. Mas falta um jogador aqui. Olha, o Será Nuno que Dias está- está tolo. Será que está no fundo? Não, cá olha, atrás? não está sei. nada. Tanto é que eles nem festejaram. Estás a ver, festejam só aos 4. Sim, mas não Deixa eu ver. sabemos Então, mas quem é que é expulso? Era aí, vamos já ver que está-nos a faltar aqui. alguma Estamos a coisa. falhar aqui alguma coisa. Há um jogador expulso. Quem é que fez isso? Há um jogador expulso aos 27. Mas eu já conferi e fiz. Estranho. Mas Pode estar cá atrás de tudo a criar a tal Pode estar na baliza, lá. definição e isso, mais atrás até, tipo, depois na não vai zona festejar com os apagada do colegas. banco. Também não viste o festejo até ao fim. É isso, não mostra. Mas é uma boa questão. Já que estamos aqui a falar de Braga, Espera, é para trás, não é? Desculpa. Tirar o som, não é? Está ali atrás, está. Está na Estava baliza. ali? Estava Ok. na baliza. Foi o que estava a achar estranho. Vamos lá ver. Há aqui Estava qualquer na coisa. baliza. Está na baliza um atleta? Tá, mas consegues ver na câmara daqui. na repetição Deixa eu depois ver, dos vamos lá ver, seis. Vamos lá ver se está lá o atleta atrás. Tá. Para já, Agora é um fizeste- mau colega deste- de equipa. Deste-me um nó no cérebro. Não foi festejar. Olha ali o Ah, homem. está lá o ao atleta. fundo, Tá, parece peço o o Ricardo. Emi até. peço desculpa, Ou Enemy. peço Não sei, desculpa. mas parece. Estávamos a achar estranho, realmente. Oh, deste-me um Mas nó no já que cérebro estamos em agora. Braga, esta semana fui alertado e corrigido e bem Então. por um colega meu, que é o Cali, que está dentro do desporto universitário. Great Cali. futsal universitário. Hã? Não. Eu percebi. E eu a semana passada disse que em relação ao Ricardo Lopes e estar na Académica de Leice, eu tinha dito que o Tiago Brito tinha sido treinador na Formação. FADEOP e ele não foi, ele foi campeão nacional no ISMAI Grande. e não na FADEOP. Campeão Corrigir nacional. aqui este. Olha, muito bem, fica essa correção. Então, o que é que retiramos aqui deste... O João Matos foi expulso, João? Já Foi um banco, pouco, ainda por conseguiste palavras. ser Vamos expulso. por palavras. E Não é nada normal. Tem o lance, não se Não é consegue nada perceber. normal o Matos Mas, ser- olha, em relação a este jogo, a 2 minutos, ou seja, eu tinha estado a ver o jogo do Benfica no dia anterior, aqui só vi o fim da segunda parte e depois, entretanto, já vi o resumo e tudo. E eu estava no final do jogo, nos últimos minutos, e a pensar assim para mim: olha, ontem o Benfica. Deu a volta. Não, eu estava a pensar ao contrário. E ontem o Benfica, a 2 minutos do fim ou 3 minutos do fim, ia perder o segundo lugar disparado. E vai já não ganhar ia o primeiro. chegar, e passado 24 horas, Fica em afinal, vai mudar tudo, vai para primeiro, ainda para mais. O Sporting, a 2 minutos e pouco do fim, como estavas a dizer, estava a perder por 2 golos. Sim, Ok, que esta e equipa já vira no habituou último tudo, minuto. mas não, ninguém estava à espera, acho. E depois frisar aqui, interessante o jogo do Ruben Freire, que foi, É verdade. que foi opção muito tempo. É ele que até ganha uma das a quinta falta, ou sexta neste caso, que só Sokolov falha. E num 1 para 1 cá atrás a sair com confiança, e isso também demonstra que o Nuno Dias conta muito com ele e ele próprio está a começar a subir níveis e a ganhar confiança. Importante. Na última jornada Tu fizeste Fez os 2 Dinamo. golos contra o Dinamo, fez 2 fez um golos. belíssimo jogo. Fez 2 golos, aquelas que são as bolas no pivô e ele Bola no pivô, foi lá bater. exatamente. Muito bem. Deste jogo ainda, atenção, Bernardo- as lesões dos dois passou. Sim, Tomás- o outro não está a jogar. O não é? Tomás parece que apareceu na quadra antes do jogo, mas não foi opção na ficha de jogo. Já não tinha sido contra. Sim, ele Dinamo, anda com contra muito Dinamo. para E o para Bernardo- joga, para E joga. já não tinha ido à seleção também. Também não tinha ido à Exatamente. seleção. E o Bernardo também sai, ainda entra, mas sai com uma pequena lesão também. Parece Ainda na muscular. primeira parte, e só entra Parece para tentar muscular. defender o penalti do Neves na segunda Exatamente. parte, mas é o Henrique que faz uma exibição segura também. Sim. Um, Não O foi Henrique, bem. que já tinha sido titular contra o Dinamo na semana passada, porque o porque o Bernardo não Bernardo tinha tinha ido. vindo da seleção e pronto, destacar Ziki, que É Ziki. é Ziki, é Já não há outro- grandes palavras para falar sobre é um nível muito acima do que há, e não me canso de destacar o Merlin, que está a fazer uma época extraordinária. Depois da época passada ninguém diria, e com mais idade em cima Sim. ninguém diria, eu pelo menos não diria que ele ia estar nesta forma. A reviravolta do É uma coisa Sporting. A inacreditável. reviravolta do Como ele está. Sporting é Merlin. O Ziki marca o gol da vitória, mas o livre
do Merlin. E a E o passe. do lançamento. E o passe, tu notas que com 40 anos há muita qualidade, muita coisa. Tecnicamente, só o requinte. Tem 40, Acho que já tem. 38, 39? 38? 38, desculpa, se disse 40 erradamente. Já vai fazer Faz 39. Agora em julho. Ou seja, é o requinte técnico. Porque são dois, a forma como ele, por exemplo, bate o livre. É um livre, ok, é só ele contra o guarda-redes, mas o guarda-redes não tem hipótese. A bola vai ali com uma curva por fora, hipótese. E depois o passe é delicioso. O passe é 90% do gol, claro. E depois o Zic acreditar e esticar. É que o Zic... não falo de nós, é o nosso gols assim na Liga Espanhola também, em que é marcação homem a homem, e os jogadores mandam-se para lá porque sabem que a bola pode-lhe bater num calcanhar, na biqueira, atiram-se. Foi o que aconteceu. Olha, vamos lá abaixo. Estávamos em cima, agora vamos abaixo. O jogo que nós tínhamos aqui apontado, ou a jornada que nós tínhamos aqui apontado como podendo ser decisiva na luta pela manutenção, eu acho que foi. Com todo o respeito, o Lusitano e o Dinamo terem empatado e o Torriense ter, de uma forma absolutamente surpreendente, inesperada, ter dado 8-0 ao Fundão. Já estamos a falar de 5 pontos. Estamos a falar de, ajudem-me, 5 jornadas para o fim. É um ponto por jornada. Já não vai dar. O empate para os dois, para o Lusitano e para o Dinamo, era o pior que podia acontecer. E ainda por cima aconteceu a vitória do Torriense. Portanto, tudo correu mal a estes dois, que subiram e muito provavelmente vão descer os dois, juntos. Eu também, acho, obviamente que ainda é possível, mas ao dia 2, se me disserem... Eu acho que eles estão... Acho que ficou decidido. Sim. Até quem poderá sonhar um bocadinho mais, acho eu, que é o Dinamo, porque tem confronto direto com o Torriense. E sim, ainda assim o Dinamo tem ali 2 jogos com o Caxinas e com o Elétrico. E depois Benfica, joga... Fundão e Leões. Sim, Benfica... Fundão que levar 8. Benfica tira o Benfica da equação. Tem 4 mesmo jogos. Os outros jogos depois, obviamente, que serão muito difíceis, e se não ganhar nenhum dos próximos 2, não lhes adianta, já não vão ter hipótese depois com o Fundão e Leões Porto Sal. E uma coisa que nós temos que olhar, não é? Com todo o respeito, eles têm 2 vitórias. Sim, é isso. E estamos à espera que eles dobrem as suas vitórias nos últimos 5 jogos. Muito difícil. O Torriense ainda tem um calendário difícil, ou se não estou em erro, nós quem? isso, o Torriense. E na última jornada vai ao Dinamo. Vai ao Lusitânia, desculpa. O Torriense, eu apontei as últimas 3 jornadas, as últimas 3 deles são Lusitânia, Lombos e Elétrico. Portanto, eu não descarto sequer o Torriense ainda a lutar pelo playoff. Sim, pode acontecer. Sporting e Leões é complicado. 2 vitórias, põe-nos com 20 pontos ali a cheirar ao playoff. É isso. Não descarto o Torriense do Sim, nada. Até porque, atenção, eles estão a 3 pontos do playoff e eles vão jogar com o Elétrico. Exatamente. Elétrico, Lombos e Lusitânia. Sim, houve. Vamos. Portanto, aliás, nós temos montes de equipas que acabam a última jornada, às vezes até a poder cair para um lado ou para o outro. Exatamente, é isso. Este ano acho que não se vai pôr com todo. Vai-se decidir antes? Vai no sentido da manutenção. Da manutenção, sim. Eu acho que será muito difícil. Eu não tive a oportunidade de ver o jogo, deduzo que tenha sido um jogo. E o resumo foi 2-0 para o Lusitânia. Mas deduzo que tenha sido aberto, peito feito as duas equipas. 2-2, 4-2 para o Lusitânia, 4-4. O Lusitânia a ser o Lusitânia sofre 2 golos nos 2 momentos em que tem menos 1. É isso. O Lusitânia voltou a ser muito... nos pés. É isso mesmo. Livros diretos, sextas faltas. Num jogo destes, o Lusitânia não pode perder 2 vantagens de 2 golos. O Lusitânia tem 4 expulsos nos últimos 2 jogos. É isso. E não, isso mais para trás. É muita instabilidade. É muita instabilidade. E eu fiz o jogo com o Ferreira, exatamente. E eu já falei do guarda-redes do Murilo. Negativamente, não é? Dizer que não veio dar a estabilidade. 5 expulsos nos últimos 3 jogos. Que não veio dar a estabilidade que o Nilsson estava a dar. O Nilton faz um excelente jogo. O Murilo Gazizi, não é? Sim. Murilo Gazizi faz um excelente jogo. E por outro lado, por outro lado, o Dinamo consegue ir buscar um pontinho, que acho que não vai valer de grande coisa, mas consegue ir buscar este jogo. Mas ainda quem perdesse aqui automaticamente estava fora. Assim ainda lhes deixa a sonhar mais 2, 3 semanas, o que também é importante. Faltarem 5 jornadas e tu sabes que já disseste, é difícil, até para ir treinar 3, 4 vezes por semana.
fazer viagens. Sim. Pronto, enquanto houver aquele que é de esperança, Claro. e o Dinamo agora Sim, recebe o Elétrico e sabe que vai ter, até ao jogo acabar, vai ter ali uma esperança de poder, se ganharmos, ainda vamos tentar, ainda é possível, ainda jogamos com Leões em casa e num jogo de última, Sim, esperando sempre que se o Leão já tiver com o Torriense lugar. também perde os jogos todos, porque na verdade eles precisam que o Torriense também perca os jogos todos e eles ganhem pelo menos 2. É difícil, vai ser muito difícil. Olha, e em relação aqui a este 8-0, eu não tive a oportunidade de ver, estava a ver o resumo há bocado. Muita eficácia do Torrense. Nem é só a questão do muito eficácia, aconteceu ali qualquer coisa no fundão. Há dias assim. É isso, dias assim. eles sofrem Eles relativamente foram 3 cedo. golos em 3 minutos. É isso, houve ali, teve que haver ali um momento de perder a cabeça. De perder a cabeça. Desnorte. Sim, e É atenção porque o Torriense marca relativamente cedo, 4-9, e de repente faz 3 golos e passa de 2-0 para 5-0. Ao intervalo. Sim. E depois Mata também é o qualquer 5-4, que o Fundão sofre golos em 5-4. Mas acho que foram só 2. Só está, neste Já 8-0, estavam já estavam estavam 6. O 6. que eu quero dizer é que já estavam 6. É mais por aí. E depois dizer, não, mas o Fundão também entrou de 5-4 logo e levou Sim. aqueles 3 golos na primeira parte. Não Podia foi o ser caso. porque Não foi o caso. Porque às vezes as coisas não estão a sair de 4-4 e isto não assim bem e diz, olha, deixa-me tentar. Claro. Aqui um 5-4, às vezes até Criar algum cedo, para desequilíbrio. perceber, olha, se fazemos um golo e se mexemos psicologicamente Claro. com o adversário, não foi o caso, é isso. Atenção que o Fundão também está com algumas baixas. O Wesler, quem é o outro fixo? Desculpa. O Sissi também não jogou. O Wesler está há muito tempo afastado. O Rui Moreira, exatamente, era o nome que faltava, também não tem jogado. Portanto, aqui algumas baixas. Sim, Não olhamos explica para, tudo. olhamos para o banco do fundão É. e vemos que Já há alguns meninos, né? O Tomás Monsanto e o Pedro Almeida, que não eram opção no início da mesmo aqui temporada. este miúdo, o Diniz Lopes. O Diniz foi Já tem jogando jogado, há já algum tem tempo, jogado, sim, já tem mas jogado. não é a experiência dos outros. Uhum. Sim, olhamos para o banco Sim, e vemos este só banco é portugueses, tudo jovens, percebemos logo que é muita juventude. É. não é? Sim, foi um jogo mau. Acho que não vai estragar a época do Fundão, nada que se pareça. Não, Mas e é um grande jogo é um jogo do estranho. Torriense. Nós já tínhamos vindo aqui a falar que o Torriense tinha jogado com o Benfica e com o Braga e os resultados tinham sido curtos, ou seja, tinham sofrido poucos golos. Já tínhamos falado de uma melhoria do Torriense a Sim. nível tático. Uma equipa que agora baixa linhas, muito compacta defensivamente. Que é a primeira vitória do Ok. Cláudio. Sim, sim. Sim. Ele chegou, eles perdem com o Dinamo, naquele fatídico, É exatamente os isso. últimos 30 segundos. Depois jogam com o Benfica e com o Braga, se não estou em erro. É a primeira vitória. Exatamente, e agora com O fundão. o Fundão. E Boa maneira de ganhar a primeira os vitória. jogos já tinham sido, já tínhamos visto, eu pelo menos já tinha visto melhorias no Torriense. Sim, isso é notório. Defensivo, uma equipa mais compacta e também, Tu tinhas claro, falado disso na semana passada. ajudou muito a uma grande vitória e que lhes dá um balão. Sim. 5 pontos Sim, já é dá-lhes- uma margem grande. E é como o Bruno diz, dá-lhes um balão. Sim, se ganham 2 jogos, e já está. se quer- podem Balta lutar um, pelo- basta um. Basta ganharem ao elétrico, não é? Sim, se ganharem ao Elétrico estão na luta pelo playoff. Exatamente. O elétrico que teve uma vitória também muito importante, puxou o Ferreira do Zezer cá mais. Primeira vitória do ano. Exatamente, primeira vitória. Eu Puxou tive o Ferreira do eu tive a Zezer ver para. falar isso foi aqui uma série de vídeos. O jogo foi a 20 Deixa eu e... Ok. Esse jogo sábado foi que dia? De 23, 24? 22. E eu fui ver, o Elétrico não ganhava desde 24 de novembro. 4 meses sem ganhar. Para a Liga. Eles depois ganharam na taça. Sim, com ganharam na Módicos. taça 3-2 ao Módicos, sim, para a Liga. É Olha, isso, muitos sim, adeptos impressionante. mandaram-me aqui um É vídeo, impressionante. umas imagens, muitos adeptos do Ferreira Sim, e lá no A malta elétrico. vai achar que nós somos do Ferreira. Eu sou. Estamos eu não- todas as eu semanas tenho- a falar. eu tenho. Sim, tu és, eles sabem. E o Zezer também aproveitou. O Zezer, desculpem. O Elétrico também aproveitou a vitória do Caxinas. Grande vitória do Elétrico. Estavam a precisar, percebeu-se no fim, Sem dúvida. eles a festejarem que estavam a necessitar de uma vitória destas. Basílio, excelente jogo, defendeu mais um penalti. E uma equipa muito e eficaz. E um Não Elétrico tem muito, faltado isso. um Elétrico muito seguro e uma vitória muito importante que os põe na luta pelo playoff. Sim. Neste momento já estão em lugar de playoff. Vão ter agora uns jogos mais diretos. Eu acho que é a equipa que mais jogos diretos vai ter ali com Caxinas, Lombo já teve com Ferreira, Torriense, ou seja, vai jogar ali com as equipas Agora do é que vai ser. campeonato deles Agora é que vai ser a doer. e vai-se perceber.
se estão para o playoff ou não. para o playoff ou não. E o Ferreira também não apaga nada do que tem feito. Já não perdi há algum tempo. Sim. O Ferreira não tem empates, é impressionante. É a única equipe. impressionante. E foi um bom jogo, excelente vitória, muito importante para o Elétrico, essencialmente até a nível mental, Sim. para dar a confiança que lhes faltava. Muito bem. Falta o Caxinas Lombos. Falta, deixa-me só dar aqui um momento de... Porque o podcast também é um momento de informação a quem está a ouvir. Vou-vos ler a seguinte mensagem que eu recebi, mesmo agora, literalmente agora, estamos aqui a falar. Oh, diabo. Portanto, CTT, 2 pontos. Oh, bem. O seu pacote chegou e o chegou por alguma razão tem um 7. Ao armazém, mas está retido a um endereço pouco claro e não pode ser entregue. Por favor, confirme o endereço no link, no prazo de 12 horas. Depois tem um link. Responda ao SMS com um Y. De seguida, para o SMS, abra novamente o link da ativação do SMS, copie o link para o Safari e abra-o. Ora bem, e depois este é o endereço da mensagem. Okay. Parece extremamente Confiável. legítimo. Sério? Confiável, Sim, dá, sim, dá sim. para ver? Mete para ali. Confiável. Acho que é perfeitamente... Não dá para ver. Não é... É perfeitamente Não é confiável. Não é scam. Não, Portanto, não. isto é para vos dizer o quê? Pá, quando receberem uma mensagem destas... Façam É tudo o logo- que os logo, peçam. é logo E aqui, eliminar. é logo aqui, eliminar, E bloquear. denunciar, apagar e denunciar. Espera aí, Pumba. não me vais acreditar na pessoa? Não vou. Como não acreditei naquela pessoa que disse que eu podia receber dinheiro se visse vídeos do YouTube. Recebi uma exato. mensagem É e depois eu respondi que tinha 13 anos e a pessoa nunca mais me disse. Fez foi, não dessa história. Nunca mais me disse nada. Ridículo. E depois perguntou se eu queria comprar Bitcoin na África do Sul. Muito... Continuando. Caxinas Lombos, grande vitória do Lombos. Abre Jogo aí muito o- rasgadinho. abre aí Queres? o O calendário live, do Caxinas. o calendário. Se faz favor. Atenção, o Caxinas do acaba com Caxinas. 3. Não sei se acaba com 3, mas tem ali um período Sofre em o que... terceiro golo. Com três. Calendário difícil. Quer dizer, meio. E Tem ali aquela Benfica-Braga. eu arrisco-me a dizer... Braga e Sporting. Para a Sport. Eu arrisco-me a dizer que com esta derrota o Caxinas pôs em causa o playoff. Claro, certamente. Não, quer dizer, eles têm aqui 3 jogos que podem fazer 6 pontos, Sim, 9 sim. pontos, não é? Tem aqui Sim. Ferreira Atenção, para a semana, Mas para a semana Dinamo e vão com menos Lusitânia. 2 jogadores já. E eles já estão poucos. Sim, menos 2, mas vão entrar com 5. Bem, certo, mas em vez de terem 3 cá fora para entrar, Não, têm claro, estou a brincar contigo. faz uma diferença, houve, a diferença toda. E depois tem Dinamo, certo? E Ok. tem Lusitânia. Mas a seguir tem Sport, tem a Lusitânia na última jornada. Podem Fora. precisar. O Lusitânia, Certo, pode não- sem Acho com que todo o dá. respeito, o Acho que Lusitânia vai. provavelmente vai Já chegar vai esse jogo estar já descido. Sim, é o mais provável. Mas o que eu estou E a dizer aonde? que É nos mesmo Açores para ou eles- cá? É nos Açores. É nos Se fosse Açores. cá, eu Se fosse diria... cá, se calhar nem vinham. Nem vinham alguns Sim, jogadores. claro, mas, Falta de comparação. mas eu acho que pode ter hipotecado essencialmente claro, porque complicou, no próximo complicou. jogo vai com menos 2 jogadores. Claro, não. 3 Isto pontos, porque não depois é ajudou. assim, joga com o Dinamo provavelmente, ou o normal seria ganhar, mas também nada é garantido. E pode ser um jogo ainda que o Dinamo, se ganhar esta semana ao Elétrico, sabe que vai ao Caxinas e é um jogo em que tem que ganhar, por isso é um jogo, não é um jogo impossível de ganhar, nem longe disso, não é? Não, claro, dificultou E a imenso seguir tem a vida. Mas acho que dá na Sporting e Braga e 3 Achas que pontos vai? só nestes últimos Acho que o jogos. Caxinas vai a playoff. Então quem é que cai? Elétrico? Acho que o Elétrico não vai conseguir. E eu ao dia 2, por acaso, diria O Elétrico que também tem um fica- calendário difícil, não é? diria Porque que tem fica assim. Braga Sporting também. Eu acho que tirando o Torriense, o calendário é igual. O calendário é igual, Ao é Caxinas. literalmente igual. Tirando o Torriense. Exatamente, literalmente igual o Quem calendário. é que o Caxinas joga que não o Torriense? É Caxinas é o o Ferreira. Ferreira, tem agora o Ferreira. Caxinas joga com quem o Elétrico deixa. Parece-me, não é? Não. Eu acho que vai o Caxinas e não o Elétrico. Hã? Eu acho que o Caxinas vai a playoff e não o Elétrico. Mas eu não sei porque o coisa deixou. Eu acho que é, não é? Não, Quem não, deixa, porque- o Elétrico não, porque deixou o- agora ao Ferreira. Não, mas o Lombos. Não, é isso, tens toda a É razão. isso, tens é, toda a não é? razão, tens toda a razão. Caxinas joga com quem o Elétrico É, deixa. vai ser uma luta interessante e vamos ver onde é que o Ferreira depois se vai associar a isto, porque o Ferreira. Eu diria mais porque eu digo, ou seja, eu Deixa eu ver digo o calendário isto, do Ferreira. eu digo isto por causa dos jogadores que Eu percebo. o Caxinas perdeu para o próximo jogo. E que Estás a centrar as atenções no próximo jogo, não é? estou a centrar muito e a contar que depois ficam a faltar 4 jogos. Dificilmente o Caxinas ganhará ou tirará pontos a Sporting ou ao Braga. Eu acho que vai ser difícil. Vamos ver. Porque está com um O plantel. Braga já não digo nada mas também. está com um Eles não plantel ganharam ao curto Braga para a taça. de Para a taça Liga. lesões. Não ganharam ao Leões em penaltis. E depois eliminar o Braga, E exatamente. depois eliminou o Braga. Tinhas aí aberto. Mas acho que sim. O Caxinas vai à final
Não, o Caxinas não vai à final. Então não ganhou o Braga. Não, mas eu acho que o Caxinas Não, é ganhou o o Braga. Lombos. É o Lombos. Então quem é que ganhou o Braga? Quem é o Braga foi o Lombos. Desculpa, andava a foi. fazer confusão. Tem toda a razão. Eu Eles não estou ganharam a pôr o Braga. muito no próximo jogo. Claro que se eles chegarem ao Freira e ganharem, a questão é que eles perderam Dorda e Ricardinho. Eu percebo. E eles já têm um plantel curto que tem tido algumas lesões e Ainda tem algumas Vitor ausências. E agora podem chegar lá e ganhar, claro, podem. Isso é certo, podem ganhar. Não é? Podem ganhar, mas Podem ganhar, empatar ou perder. perderam provavelmente os 2 jogadores mais importantes da época. Não, mas tens toda a razão. O Caxinas teve um momento onde só teve 3 jogadores no campo. Sim. Sim. Sofreram um gol assim. Foi um golo, exatamente. Mas também estavam quase a entrar já. Muito Bruno bem. Filipe com mais uma expulsão. Mais uma expulsão. Os Brunos são. E também é Filipe. Exatamente, os É o Brunos problema Filipe. do Bruno. O Bruno Filipe. Falha sempre Os time. 6 jogos por época. Por aí. Por expulsões. Mas atenção, o lance que é um lance em que ele sai por baixo rápido e quando o gajo chuta, quando ele defende, Já está está fora. ali aquele meio metrozinho fora, ou um metro que seja, ou seja, é no movimento dele sair. Não há nada Muito bem, né? Olha, vamos no instante à segunda. Vamos à segunda. Vamos lá embora. Vamos Rapidinho. lá. Oi. Uma jornada mais uma jornada importante, talvez. Grande vitória, grande do vitória. Famalicão, Do muito Fama. importante. Do nada. O Fama já tem aqui uma vantagem interessante. Outra vez. Porque o Já Fama tinha tido, exatamente. tinha tido, depois perdeu o último jogo com o Rio Ave. Foi com o Rio Ave. Foi com o Rio Ave. Não perdeu nada com o Rio Ave, eles ganharam ao Rio Ave, eles perderam com... Eles perderam. Meu amigo, perderam Portimonense. com o Portimonense. Desculpa, eles tinham ganho o Rio Ave na semana anterior, exatamente. E agora aproveitaram que Rio Ave e São João perderam para ganhar outra vez vantagem. E do nada, o Louca. Portimonense com duas vitórias seguidas, saltam lá para cima. depois de um início muito mau, salta para segundo Grande Portimonense. e pode estar de volta. Está uma confusão, Vai ser até ao fim. uma confusão É bem sempre gira. até O ao fim. Nogueiro ganhou Lindo, ao Módicos. O Módicos já esteve em zona de subida, creio eu, e agora está em último. Se não esteve em Na primeira zona. jornada e segunda com 4 Pronto. pontos. Porque Eu não menti. não me recordo. Muito bem, portanto, olha, e atenção. o. Deixa eu ver, o que é que vai acontecer? O Fama vai ao Módicos. Não, exatamente, o Fama vai ao Módicos, o abre Portimonense acima? PV. Né? Desculpa. Ok. Mas é só na outra. Pode São ficar João aí Rio Ave. uma grande confusão fica na sempre. próxima Pode jornada. ser uma já. salganhada. pode. Portanto, olha, eu vou torcer pela vitória do Módicos. Aí, que é para ficar ainda mais tudo. enganado. Tudo. Todos Eu continuo empatados. com Todos a empatados a minha, entrada da eu última ponho- jornada. Eu aponto para Fama e Belenenses. Para subir? E a seguir Portimonense e Ele Rio está Ave. a um ponto da subida. Não é chocante. Não. Fiquei surpreendido, não estava à espera que dissesse isso. Eu aposto Famalicão e Rio Ave. Olha, eu aposto Módicos. Rio Ave é uma equipa... Para ver derby Rio Ave Caxinas para o ano. Certo, era ali. Mas o Rio Sim, mas- Ave, sim. e no mesmo pavilhão, 2 jogos. Não é o Como mesmo? diz. O Rio Ave joga muitas vezes lá. Então não ok, é dois, mas é agora quatro. cada um tem o seu. Não é de ninguém. É do Está bem, município. certo, mas cada um tem o seu. É só isso. Não vão jogar os dois no mesmo jogo, no mesmo pavilhão. Porque não, o Rio Ave faz muitos jogos no Está pavilhão. bem, Então porquê eu não que estou a diz? dizer o contrário. Mas em princípio será um em Vila de Conde e outro nas Caxinas. Os jogos. Não sei. Estás a dizer entre eles. Sim. Ok, mas a casa do Rio Ave este ano é mais as Caxinas do que é o municipal. Isso não sei. Pronto. Pronto, ok. Ok. Por isso é que eu estava a Pronto, dizer tá bem, eu sei. agora, se calhar entre Tá bem. eles. Pode Pois, ser é isso os que eu estou a jogos dizer. entre eles, se calhar pode ser um num lado, outro no outro. É isso Ou que eu são os estou a dois Ou vão no para mesmo. campo neutro, vão jogar para a Póvoa. Milan. Isso era genial. Milan e Inter. O problema, a questão aqui do Rio Ave é que o Rio Ave é uma equipa de... Rio Ave Caxinas Isto- na Póvoa. E no jogo a seguir isto, É. muito inconstante. Mas tem um plantel de qualidade individual inacreditável. Muito bem, muito bem, muito louco a segunda liga. Seleção- Bruno, temos a seleção feminina no Seleção Campeonato do feminina, Mundo. é verdade. Demos tareias a toda a gente. Surpreendeu-me. Não- Então, Surpreendeu-me, não é o apuramento. Ah. Isso fizemos a nossa obrigação. Surpreendeu-me o passeio que foi. Porque nós tivemos 21 golos marcados e um sofrido. Ganhámos 4-0 a uma Itália complicada. Conseguimos o apuramento ao fim de 2 jogos com a ajuda da Itália, que ganhou a Suécia naquele dia. Mas é um apuramento absolutamente histórico, normal, tendo em conta o poderio de Portugal. Surpreende-me os números das goleadas, dos golos sofridos e a vitória com a Itália principalmente. nesse jogo com a Itália, as duas seleções já estavam apuradas. Sim. Não é? Portanto, não- Sim, eu não vi o jogo, mas portanto, não- mas um 4-0 é Claro, ainda claro. por cima em Itália. mas acredito que tenha sido um jogo já diferente, não é? Sim. Porque as duas equipas já apuradas e tal. Sim. Dá sempre uma descompressão maior, dá para jogar um futsal Claro. mais solto. Acho que Portugal tinha a obrigação de estar no Mundial e vai cumprir, vai lá estar.
E vamos É uma das comentar aqui. referências Onde é que é o da Mundial? Já modalidade. te perguntei isto. Filipinas, fim do ano. Por acaso, a FIFA para escolher bons Foi sítios por causa para do jogar basquete, futsal. sabes? Porquê? As Filipinas não receberam um Mundial há Receberam. uns tempos. Gostaram da organização dos pavilhões, portanto... Foi? Foi mesmo. mesmo. Foi mesmo. Os jogadores... Agora porque foi por causa do basquete já é bom. Não, Já foi... é bom. Não sabe muito. Não, É. foi fixe a competição. Sim, O ir sim. para as Filipinas é o que é, pronto. Mas as Filipinas têm uma história muito grande de basquete. No futsal não acho que não. sei se eles têm uma história muito grande de futsal. Vamos a Ser descobrir. campeões do mundo. Campeões do mundo. Nem vão, Convido, se calhar. Acho que convido-vos o a ver a... deve ir, Mas não é? eles dizerem, Digo opa, eu. vai. Não me meto eles Não, agora vai. de responderem, Não queríamos. não me meto nessa Já brincadeira. estão apuradas Filipinas, Nova Zelândia, Portugal, Espanha, Itália e Polónia. Faltam 10 seleções para se apurar através Vão de... ser- África, América do campeões. Sul, Brasil América já do não por aí. Norte. Quantos grupos vão ser? 4 de 4? Sim. 4 de 4. 16 Não, equipas. 16. 16 16 isso. equipas. Muito bem, estão de parabéns. Quem é o Mister? Ajuda. Luís Conceição. Grande Luís Conceição. Que gostei muito dele falar das jogadoras que não têm a oportunidade de jogar este Mundial. Acho que já se retiraram. Mas contribuíram para esta campanha. Sim, mesmo Desretirem-se. mesmo a Maria Odete no final do jogo fala da Ana Azevedo e da Ana Catarina por causa de irem Mais Ana Azevedo provavelmente pela à idade. primeira, exatamente, ao primeiro Mundial. Sim. E fez menção de dizer mas há que aqui muita também é gente. muito importante. O Mundial vai ser de 4 em 4. Eu creio que sim. Eles disseram isto também vai ser, mais nenhum. vai ser muito, é muito importante para a Ana Azevedo e para a Ana Catarina por tudo o que têm feito pelo futsal Sem e pela dúvida, seleção nos últimos anos. E tudo Sim, mais. está de parabéns deixa-me só dar esta nota, está de parabéns o Benfica, é a Nova Semente, que nos últimos 3, 4 anos tem... desculpa, é Nova Semente também. Sim, Nova Semente a Nova também. Semente levou 2 jogadoras Exatamente. e não levou a terceira, que é a Joana Moreira. Moreira, exatamente, que foi a todos os estágios e a todos os jogos da seleção Nos últimos tempos, sim. e depois foi quem ficou de fora desta convocatória. Mas E sim, mesmo mas- quando se Há aqui lesionou, muitas potenciais. Sim, eu só queria dar essa lesionou referência agora a jogadora porque... em Espanha, o que eles quiseram foi, em vez de levar a Joana porque estava cá, uma vez que já estavam em Espanha, levaram uma A jogadora que Marta, já estava a lá, Martinha. que era mais próximo. A Martinha. Mas só dar esta nota que realmente o Sporting caiu na modalidade. Houve uma altura que o Sporting estava ali, a par com o Benfica. Houve A par não, Há muito mas tempo. a par, vocês Sim, percebem o que eu quero sim, dizer. sim, há Algo- muito tempo. Sim, tá, ok. Houve ali uma fase em que o Sporting estava com as mesmas ambições, se calhar não com o mesmo investimento, mas com as mesmas ambições. E agora, totalmente oposto, o Sporting desinvestiu totalmente E arrisca-se a descer. e arrisca-se a descer. O calendário é muito difícil. E de portanto o Benfica carrega um bocadinho esta situação do investimento. São a equipa que investe e a equipa Ali, que aqueles domina. e E o Nuno Alves e Nova assim. Semente, que são equipas sem camisola, que fazem um trabalho de formação, fazem um trabalho de remendar aqui. Veio, não podemos esquecer, veio da Leões, segunda. é verdade. Leões veio da segunda. Ganharam está a ali segunda, não foi, no passado? em quarto Não sei se foram classificado. Tem agora uma jogadora que eu não me estou a lembrar do nome, que veio do Benfica, exatamente, que joga. aqui no meio do Benfica. Houve uma- Estás a falar da Dricas? Da Dricas, é isso. É a melhor marcadora, se não estou em erro. Do campeonato? É? Não sei se é do campeonato, sei que é de. Não, o melhor Leões jogador é. é a Janice. Do Leões é e que joga muito também. Muito bem, né? Está de parabéns então o futsal feminino. Dricas tem E 8º. Dricas é o 8º melhor marcador com 13 golos, metade quase da Janice. Muito bem. O Ziki. Vamos do ao golo, futsal então? feminino. Vamos sim senhora, vamos sim senhora. Como é que eu faço isto? Tenho que vir aqui. Gonçalo, não mostres esta parte. Não. Como é que eu sou tão disléxico dos dedos? Como é que eu vou a Slack? Slack. Queres ajuda? Quero. Slack, já encontrei Slack. Porque eu esqueci-me de fazer download do fecheiro. Download. Eh, É, assim as pessoas já vão ver o título. Não está, estás a ver? Nosso tá. Gonçalo. Obrigado, Nosso Gonçalo. Mas Tiago estava ali eu a Cardoso. rasgar-vos. Tiago Cardoso. Oi, Mas aqui isso na é- semana anterior não pusemos nada. isso é o que tens, isso tens que falar com o Dani, que ele é que gera essa. O Vai. corte está feito. Sim, e Ah, Dani foi. a semana passada disse, ou há 2 semanas, sexta-feira, vou pôr. Pois não pôs. E É um Zé Miguel. Projeto. Hã? Fizeste, sim, senhor. Fizeste o que eu pedi. Ninguém está a meter-te em causa. Muito bem, já podes pôr, Gonçalo. Bota aí, Tiagão. Mexe à Asa vontade. tua, sabes se safas-te com isto? já não te lembras como é que funciona? já não lembro, mas também não há vês? Tentar não partir, se calhar, só isso. Mas também não há muito a
a explicar aqui Então cala-te. posicionamento. Se vocês repararem, puserem depois na parte da... Vamos pôr a rolar, não é? Vamos ver na repetição o movimento do Enemy. O Enemy começa-se a chegar para a direita e do nada começa-se a chegar para a esquerda e a bola vai passar ali. Se o Enemy não se chega para a esquerda... O Enemy, para quem é o número 8. É o jogador que está a fazer a marcação da... Toda a gente sabe quem não, é mas no vídeo podem é o não jogador ter. que está em frente. Exatamente, é o jogador que está... ao lançamento. É o jogador que está... E eu acho que o Enemy é numa de fechar a bola direita ao segundo poste mesmo direta dali. Exatamente. E ele dá primeiro 2 ou 3 passinhos para a direita e vem a fechar aquela início e depois dá 2 ou 3 para a esquerda e é quando a bola entra. É no momento em que a bola Aqui, né? entra. Estás a falar destes passinhos que ele deu. É o momento que a bola entra e depois não há muito... Mas eu queria te perguntar por estes dois movimentos. É uma marcação ao homem, porque tivemos o Tiago Brito fora já para o jogador que está de fora. Eu não sei se é o Pauleta, se é o Wesley. Portanto, estás-me a falar... O Tiago Brito não Tiago sei, aqui, ou seja, isto é uma marcação... O Tiago vai sair aqui. Se a bola sair, pode sair. Isto para dizer que é uma marcação ao homem. E depois está o Ricardo Lopes e o... Ajuda-me. Tiago Correia, exatamente, e o Ricardo Lopes atrás. Mas eu queria te perguntar por este movimento aqui. Portanto, aqui temos um 2-2 nesta zona. Certo. Este jogador está com este, mas está a olhar para este. Com o Ziki, mas está a olhar para aqui. Desfazer do bloqueio do Ziki. E vai haver aqui um momento em que o Ziki está a bloqueá-lo. E desfaz. E vai desfazer. Certo. E o Ricardo Lopes pega nele. E o que eu te queria perguntar era, este jogador, se tu reparares na cabeça dele, ele nunca vai olhar para a bola. Não. Está sempre a olhar para o jogador. E isso é o que faz sentido? Eu diria que neste momento, a 34 olha aqui, ele nunca olhou para a bola. O problema é que se ele olha para a bola, vai perder também o jogador de vista. Eu percebo isso. Agora, o ideal seria estar... meio a olhar no jogador, meio a olhar na bola para perceber também onde a bola vai entrar, sem dúvida. Sabes que... E ele perdeu a noção da bola, sem dúvida. Terá sido esse o erro? Pode ser, podemos apontar esse erro e é bem visto de tua parte. Se calhar não deviam ser aqueles jogadores que deviam estar lá dentro naquele momento, mas foi a jogada que correu e eles nem tiveram tempo de sair porque o Merlin também pegou rápido na bola. Sim, provavelmente... O Tiago Sousa seria quem estaria a defender aqui, não é? Este jogador já queria entrar e não teve a oportunidade. Ser, porque eu vou dizer porque é que nós no basquete os olhos são muito importantes e muitas vezes quando vocês veem os highlights e veem o espaço a passar ao pé da cabeça dos jogadores, porque é que aquele passo saiu naquela altura? Porque o jogador que tem a bola na mão apercebeu-se que os olhos do defesa saíram para o outro lado. E há uma jogada... E há muito isso também aqui. Há uma jogada muito característica no basquete, chama-se a victory, que é quando um bom atirador se desloca para um sítio e o jogador que está a defender a bola olha para ver onde é que está o atirador e no momento em que ele olha há um passo para um outro lado. Pronto. E então eu estava a olhar, logo no momento em que há o lance, eu estava a ver este lance, eu vi a segunda parte, portanto estava a ver este lance em direto, eu fiquei logo a olhar para os olhos deste jogador e ele nunca olhou para a bola. E a bola entra-lhe, a bola vai-lhe entrar aqui. Costas, ou seja, se ele está a olhar para a bola, ele corta esta bola. Ele consegue-se virar de frente para a bola, certo? Eu acho que o jogador aí teve medo de, ao olhar para a bola e ao chegar-se para trás, o Ziki. A bola, por exemplo, entrar dentro e o Ziki movimentar para fora. E o Ziki vir na frente dele e ele foi mais numa de nenhum perder. Mas tens muita razão no que disseste e foi muito bem apontado. E ele perdeu, ele não teve contacto nenhum com a bola. E o Merlin também se apercebeu disso. E depois é aquela bola que só o Ziki é que chega a esta bola porque se atira mesmo, porque sabe, a bola há de ir ali parar e não sou eu que vou estar a bola vai bater em mim, por assim dizer. Não foi o caso, ok, que ele enfia, mas acreditou. E é uma leitura muito boa do Merlin, já falámos disso há bocado. É sim, o Merlin aqui, o momento do passe não é ao calhas. É o timing, o timing perfeito. O momento do passe, ele espera que o seu marcador, o jogador que está à frente dele, se movimente. Certo. Ele percebe-se que o outro não está a olhar. E a tal questão também do Enemy, que se o Enemy não dá aqueles 2 passinhos para o lado, a bola tinha batido nele. É isso. O Ziki, desculpa, o Merlin leu isso tudo. Leu esse momento todo e o Ziki sabia que só podia ir ali parar. Não tinha outro... Ainda para mais o Ziki não é destro, ou seja, não pode vir na frente para bater.
O Tainan também não é destro, apesar de tinha acabado de fazer um bom golo de pé direito, mas não seria muito provável ele vir dali. E sabia que a movimentação que tinha que fazer era ir para um segundo posto, porque a bola também podia ter batido no Ricardo e ter sobrado ali para o meio da área e alguém ter finalizado ou alguém ter muito cortado. bem, este golo a 34 segundos do fim deu a vitória. O Braga depois ainda tentou o guarda-redes avançado, mas já não conseguiu. Muito bem o Merlin. Muito bem, né? Então, positivo e negativo. Eu sei que nós temos aí um negativo, não é? Positivo, vamos lá, positivo. Bruno. Temos um negativo e um positivo. Eu sei, mas eu sei qual é o negativo. Portanto, o positivo, não sabes, mas vais saber. Positivo barra negativo? Sim. O negativo é a saída de Jorge Monteiro do Lombos. O positivo é o Jorge Monteiro no Lombos. Ou seja... Então o negativo não era... Calma, já vai. Não, dois negativos. Não, esta situação em si há um positivo e um negativo, não é? Okay. Não vamos estar a dizer que o positivo é a saída de Jorge Monteiro. O positivo é a era Jorge Monteiro no Quinta dos Lombos. Eu comecei a trabalhar no 00 em 2017. Já era ele, não? Não, foi em 2018, na época a seguir. Foi quando eu comecei a trabalhar mais com futsal. São 7 anos de Jorge Monteiro no Lombos. É impressionante o que ele conseguiu fazer nesta equipa, que era uma equipa de luta pela manutenção, não muito mais que isso. Conseguiu estabilizar a equipa ali no meio da tabela e sempre com presenças no play-off. Voa. E ainda é para além dos play-offs. Estás a ir ao Leonardo? Estava a ver se não, mas o Leonardo Serrador podia ser filho do Rogério Serrador. Não sei se é, não temos, mas pode ser. E estava para além dos playoffs, 2 finais de Taça da Liga, para um clube como o Lombos é impressionante. E agora acaba. Jorge Monteiro anunciou nas suas redes sociais que vai sair do Lombos no final da época. Por decisão da direção. Por decisão da direção, que comunicou que não contava, não ia renovar contrato. Portanto, é o fim de um ciclo grande no futsal português. E esperemos que o Jorge Monteiro fique por aí. Sim, estamos a falar de um homem do futsal, já está com 54 anos, também pode já ter perdido um bocadinho a chama e querer dedicar-se a outras coisas da vida dele. Não, porque pelo que fez parecer, foi decisão da direção, ele quer continuar, ele por ele continuaria. Mas pronto, nós vamos ver que motivação é que ele tem. Estamos a falar de um treinador que ainda há 2 semanas estava na final da Taça Liga, é verdade que perdeu. Certamente terá mercado por tudo o que fez nestes últimos 7 anos. Vai-lhe abrir outras portas que não tinha quando chegou ao Lombos. Essa é sem dúvida. Ele chega do Lombos, na altura tinha estado no Leões, não é? Leões e na formação do Sporting. Muitos anos. Muito bem. E agora temos um negativo. Eu queria só... Desculpa. Então, queremos. Gonçalo, deu? Ficou bem? Ficou mal? Ficou uma bosta, não é? Depois ele corrige. Então diz. Do positivo também do vencedor da Taça de Espanha, Copa de Espanha, o Peníscola, que é um feito enorme. Ganhou o Barça, ganhou ao Barça 8-2 nas meias e depois ganhou ao Palma. Depois para chegar à final e ganhar, ganhou ao Palma, ganhou ao Barça e ganhou... Estava a faltar... Não sei se foi ao... Não sei, acho que foi uma equipa mais... Não me lembro. Mas ganhou e está em primeiro. Se não estou em erro, com 4 ou 6 pontos de avanço para o segundo. 4. Ganhou Rimbi, Barça e Palma. Impressionante. Exatamente. Impressionante. Provavelmente as últimas 3 ganham ao campeão, ao Rimbi Cartagena, ganhou ao campeão da Champions, ao bicampeão europeu e tinha sido campeão no ano anterior e ganhou ao Eterno Barcelona. A época que eles estão a fazer é uma época inacreditável. Vão lutar pelo título também do campeonato. Muito provavelmente vão acabar em primeiro, que lhes vai dar sempre o fator casa. E é uma época inacreditável de um clube recente. Até foi o Nois aqui que me 25 anos. Isso. Um clube apenas com 25 anos. É uma cidade, uma pequena vila com 10 mil habitantes. Sim, na zona de Castilha. E estão a fazer um trabalho surreal. Eu também vi aí, não aprofundei, mas o treinador acho que já tinha estado numa primeira divisão e desceu, e depois, ou seja, as coisas não tinham corrido muito bem nos sítios, depois correu muito bem noutros. O guarda-redes é aquele que nós falámos há uns tempos, que foi à seleção. 42, não é? 42. Estreou-se, né, na seleção? Sim, exatamente. Guarda-redes que tinha sido colega de equipa do treinador do Palma. Portanto é uma história encantada em Espanha. Um ponto aqui então para o Leicester da Liga Espanhola. Vamos ao negativo.
Dá-lhe. Negativo. Que nós não sabemos se vai ser negativo ou não. Sim. Pode ser incrível. Sim, mas para já é negativo. É negativo. Novo presidente da Federação, Pedro Proença. Nós não sabíamos quem era o homem do futsal para Pedro Proença. Já sabemos. José Fontelas Gomes, que nada tem a ver com o futsal. Portanto, não sei o que é que o futsal anda a fazer de mal à Federação para não ter ninguém do mundo. Sim. Para não ter ninguém do mundo. Deixa portanto, para quem não sabe, o Fontelas Gomes era o presidente do Conselho de Arbitragem da Federação. Não era do sindicato também, não tinha sido do sindicato. Conselho de Arbitragem. Conselho de Arbitragem da Federação. Sindicato é o Joaquim Veslis. É o Joaquim Veslis, exatamente. Portanto, é um homem ligado ao futebol, não sabemos qual é que é a sua ligação, pelo menos não lhe reconhecemos ligação ao futsal, mas pode ter, nós não sabemos. O que o Bruno aqui quer dizer não é que o Fontelas Gomes não possa vir a fazer um grande trabalho. Obviamente. Aqui a questão é que nós passámos a ter uma pessoa que estava ligada ao futsal, que era o Pedro Dias, que estava a fazer um grande trabalho, que depois é substituído na reta final, interinamente na reta final, por dois homens do futebol, o Coceiro e o Postiga, e agora voltamos a ter um homem do futebol no futsal. E a dúvida que nós ficamos, e volto a dizer, nós não sabemos, se calhar daqui a 4 anos vamos estar aqui a dizer, pá, grande trabalho do Fontelas Gomes. Nem é só, mas desculpa, porque não é alguém do futebol jogado. É isso. Isso faz, é que sim, mas o Postiga também não é. Sim, mas o Postiga e o Coceiro andaram em balneários, andaram em direções, andaram claro, dentro do... Aqui nem isso. Agora aqui a questão é que fica sempre a imagem que passa para fora, quando vemos uma nomeação destas, a imagem que passa para fora é que vamos por aqui alguém para safar isto do futsal, não sei o quê. Esta é a imagem que passa para fora. É isso. Se da modalidade que mais cresceu e mais títulos deu, se Pedro Proença tivesse vindo dizer, bastava que ele tivesse feito uma declaração a dizer: Fontelas Gomes, o gajo é do caraças no futsal, vocês vão ter uma surpresa inacreditável. Bastava que ele tivesse dado uma amostra de confiança. Agora, uma nomeação, que é uma nomeação que pode ter um mérito total, mas uma nomeação feita assim, nada a ver com a modalidade. Para nós que estamos na modalidade, ou comentamos a modalidade, e para as pessoas da modalidade que não recebem uma explicação... Tem-se falado muito. Claro que tem. As pessoas da modalidade têm falado disso, claro que sim. Se tivesse havido, se ele tivesse dado, bastava um comunicado a dizer, por outras palavras, vocês vão ficar impressionados porque o gajo, apesar de ser árbitro, sempre teve uma ligação ao futsal, porque o primo dele jogou futsal. Bastava que tivesse. Agora, uma nomeação assim. Abre que a gente ficamos na dúvida claro, se isto é uma nomeação de precisamos de alguém para o futsal, vamos pôr alguém. Igor, mais do que isso é futsal e praia. Outra vez no mesmo saco. Claro, outra vez no mesmo saco. O Pedro Dias correu bem porque era o Pedro Dias. São modalidades completamente diferentes. Pronto, vamos ver. É o quê? Esperemos que daqui a 4 anos, ou daqui a 1 ano ou 2 anos, estejamos aqui a pôr no positivo a nomeação de Pedro Proença, que fez um belíssimo trabalho na Liga. Exatamente. Não é isso que está em causa. Se calhar já estava um bocado a tremer, que já estava a ver que no primeiro mês de federação ia ter que se despedir o treinador, mas correu bem ali aquele joguito com a Dinamarca. Esperemos que corra muito bem no futsal. Muito bem, vamos ao nosso apostase, meus senhores. Vamos ao nosso apostase. Então, mas não vamos fazer a jornada porque há taça. Porque há taça, pois é. Vamos só rever. Foi trágico. Põe a classificação. Eu não sei nada. Até tenho vergonha de mostrar. Ai, Jesus. Eu fiz 9 pontos. Já havia acidentes rodoviários com melhor aspecto. 9 pontos. Desci, eu estava em 4º ou 5º, já não me lembro, desci para 7º. Ultrapassado pela Paula e pelo João Tiago. Eu acho que o João Tiago já estava à minha frente, ele também deve ter tido uma mais jornada. E então a Paula ultrapassou a Paula veio muito forte, o Tiago já só está a 6 pontos de mim, aqui o Cardoso. O Bruno... Onde é que eu estou? Mete para baixo, faz favor. Desculpa, não Ei, já estou na segunda página. Não, estás aqui, olha. Deixa cá ver o que é que tu fizeste. 32ª, atenção. Fizeste mais 2 pontos que eu, 11 pontos. Credo, que horrível. É que vocês nem acertaram na... Em que? Nada, não acertei nada. Em quê? Nas tendências. E eu ao menos isso acertei, por isso eu acertei na tendência do Torriense, que eu meti o Torriense a ganhar. E fui eu dos pus poucos. a perder e pus o Dinamo, o resto acertei tudo. O resto também não são muitos mais. Eu depois falhei todos. Falhei o Lombos, falhei o Elétrico Ferreira, falhei o Lombos. Lusitânia. Resultado exato, 3-1 para o Lombos. Foi terrível, esta semana foi terrível. Muito bem. Para a semana, exatamente, o Tiago disse bem, a taça começa... Esta semana? Começa amanhã? Começa amanhã. Este fim de semana. Mas a final é sábado. Domingo. É domingo. Quarta, sexta, domingo. É, quarta, sexta, domingo. Muito bem. Eles mudaram. E a feminina é sábado e domingo. Eu sabia que havia alguma coisa no sábado. Meias finais femininas.
Meias finais femininas ano sábado. Também era, afinal, as finais as duas finais é no As domingo. minhas finais são sábado e não sexta também. É sempre, no feminino é sempre sábado e domingo. Mas é mal feito. Eu sabia que havia aí situação Como de era sábado. mal feito Claro. a do masculino e mudaram, e bem. Exato. Antes Era quinta, dia sexta, quinta, domingo, sexta, e agora domingo. é quarta, sexta e domingo, e bem. E bem, Vai dar mais Muito bem. possibilidade às equipas. para a semana teremos tempo para falar sobre a Taça de Portugal. Vamos embora, meus senhores. Malta, vamos embora, voltaremos para a semana e se tiverem dúvidas como é que isto faz, é sempre 5-4. Temos de apostar mais no 5-4. Opa, o futsal para mim só faz sentido se for 5-4.